para falar para vocês de GBVC e HIV, que é uma linha de pesquisa que a gente tem no nosso laboratório, e eu vou procurar explorar um pouco a interação entre dois vírus, uma interação que ela vai muito além do que a gente espera do usual. Então, já estiveram presentes nesse curso esses personagens. Então, vocês estão vendo aqui Darth Maul, Darth Vader, Darth Sidious. Eles são, talvez, representantes do que a gente imagina que sejam os vírus. Será que todos os vírus estão no lado negro da força? Todos eles causam doença? E, de fato, quando a gente lista esses vírus todos que fazem parte dos capítulos de medicina interna, infectologia, microbiologia, virologia, a gente fala, não, o vírus só causa mal, não é mesmo? Então, a gente tem sempre uma impressão muito ruim. Vírus, tanto a palavra virulento, é como que ele pode agredir e atacar o hospedeiro, né? Mas será que os vírus eles podem trazer algum benefício? De fato, eu acho que a gente está muito longe de entender essa interação de vírus com os hospedeiros. Todos os vírus eles são, causam infecção de células, são parasitas celulares. E todas as células que existem na superfície desse planeta são infectadas por um vírus. Não tem uma única célula que não é. A quantidade de vírus que nós... Na verdade, as espécies, todas elas pluricelulares, surgiram, mesmo as unicelulares, elas surgiram a partir de um mar do mundo pré-celular, que era o mar do mundo viral. Tá certo? E ali os vírus foram se recombinando e começaram a desenvolver as primeiras estruturas. A gente tem tanto vírus que se você pegar só os bacteriófagos que vivem nas águas do planeta e colocar um atrás do outro, isso dá 230 anos-luz de comprimento, o que é 100 vezes o diâmetro da galáxia de Andrômeda. Então a gente tem ainda um mundo para conhecer, que é o mundo dos vírus. A gente não sabe nada ainda. Se há pouco a gente começou a entender um pouquinho mais o que é a microbioma, o que são as bactérias que habitam o nosso intestino, que fazem parte da homeostase com o corpo humano, o dos vírus a gente está longe de saber. Então, alguém que tiver interesse no futuro de se dedicar a essa área, evidentemente, poderá fazer grandes contribuições se estudar um pouco mais dessa interação dos vírus que nos habitam. E eu vou contar para vocês a história de um vírus que possivelmente vem evoluindo com os seres humanos, ou com os primatas de uma forma geral, numa forma benéfica, que é o GBVC. E esse GBVC, ele era um vírus à procura de uma doença, né? Então, ninguém sabia direito o que ele causava, e porque ele era um flavivírus, muita gente começou a perguntar, será que a gente não deve encontrar alguma doença, especialmente uma hepatite, por exemplo, já que tem um outro flavivírus, que é o vírus da hepatite C, que causa hepatites frequentes. Então, em 1996, teve um grupo que começou a isolar pessoas que tinham GBVC no sangue com hepatite. Então, eles começaram a desconfiar que o vírus GBVC, descreveram o vírus outra vez, mas com uma outra sigla, que era HGV, que é vírus da hepatite G, então, mas que depois foi provado que esse vírus da hepatite G tinha a mesma sequência genética do que o GBVC previamente descrito. E os estudos epidemiológicos que se sucederam não conseguiram confirmar que esse vírus GBVC pudesse causar hepatite. Então ele continuou um vírus à procura de uma doença. Trata-se de um flavivírus com 9.400 nucleotídeos. Ele replica em diversas células do sistema de defesa, incluindo linfócitos e células dendríticas, que também são infectados pelo HIV. A transmissão é parenteral sexual, quer dizer, é uma transmissão sanguínea, e por andar junto na forma de transmissão que o HIV, talvez isso facilite a ocorrência de coinfecções. E a viremia plasmática e a presença de anticorpos contra o GBVC é encontrada em diversas pessoas. Só que uma coisa que é muito interessante é que todo mundo que tem anticorpos contra o envelope do vírus, o envelope, a proteína E2 do envelope, não tem viremia mais. Então, aparentemente, a indução de anticorpos é capaz de neutralizar o vírus e eliminá-lo do organismo das pessoas. Essa é a estrutura genética do GBVC. Vocês estão vendo ali que ele é igual a um outro flavivírus, tem um capsídeo bem menor na sua estrutura,
mas tem as proteínas NS1 até NS5 divididas quase igual o vírus da hepatite C. Então, ele tem essa parte inicial da proteína do envelope capsídeo, que são as proteínas estruturais, e as partes não estruturais, por isso que é NS, né, Non-Structural Proteins, do 1 até o 5. Eles infectam principalmente os primatas que vivem na África, que a gente costuma chamar de primatas do mundo antigo. Então, tem os primatas do Novo Mundo, que são os asiáticos, os da América, e os do mundo antigo é chamado os da África, porque provavelmente foi lá que originaram os primatas para começar a história, cerca de 7 milhões de anos atrás. Então, o GBVC infecta diversas espécies e a frequência com que ele ocorre, eu vou falar um pouco mais adiante para você, é relativamente alta nessas diferentes populações que foram capazes de ser estudadas. Mas, entre elas, infecta também seres humanos. E quando a gente hoje estuda a genética do GBVC, consegue separar eles em vários genótipos. Então, vocês estão vendo ali, cada letra G significa um genótipo. Então, nós temos de 1 até 7, que foi o mais recentemente descrito na China, que é por isso que está esse vermelhinho aí. Mas o que mais ocorre aqui no nosso meio, depois eu apresento os dados para vocês, é o genótipo 2. Como eu estava falando, o GBVC ele é muito frequente nessas populações de macacos na África. Então, vocês vejam aí que alguns desses macacos chegam a ter 48%, quase metade deles são infectados pelo GBVC. Então, é uma ocorrência bastante comum na natureza. Agora, a história toda ganhou notoriedade e ganhou atenção da comunidade científica quando, nos anos 2000, começou a se investigar qual que era o papel desse GBVC, que era tão frequente nas pessoas que vivem com HIV, no comportamento da doença, das doenças nas pessoas. E a surpresa, foram 2 trabalhos que foram publicados em 2001, no New England Journal of Medicine, que mostraram que pessoas que tinham GBVC e faziam parte das coortes de acompanhamento, na época ainda sem o tratamento antirretroviral lá nos Estados Unidos, eles tinham uma frequência de sobrevivência maior. Então, eles ficavam livres de AIDS por um tempo mais longo. Vocês estão vendo ali nesse gráfico à esquerda, a curva verde que mostra os indivíduos que têm viremia comparados com os indivíduos que ou não têm nem anticorpo nem vírus, ou só têm anticorpos. Quando você analisa de uma forma bastante ampla a frequência, quer dizer, a carga viral do HIV com o do GBVC, a gente percebe que existe uma discreta inversão de carga viral dos dois. Então, os dois vírus, eles aparentemente têm uma sinergia diferente do que a gente espera para as demais co-infecções que a gente descreve e estuda tanto na infecção pelo HIV. Nesse caso, a do GBVC melhorando a situação do hospedeiro no contexto da infecção pelo HIV. No mesmo número, vinha um outro trabalho de um outro grupo analisando também coortes de pessoas que viviam com HIV, que independente do extrato de linfócitos TCD4 no set point viral no início da infecção, tinham um favorecimento da sobrevida quando tinham viremia pelo GBVC, quando comparado pelo HIV. Só chamar a atenção no slide anterior, vocês observam que as viremias que a gente encontra de GBVC em pessoas que vivem com HIV, e mesmo sem HIV, é substancial. A frequência, o número de cópias por ml de plasma chega a ser mais de 1 log superior. Aqui nós estamos indo até 7, 8 logs de vírus, que significa 10 milhões, 100 milhões de cópias de vírus, comparados com HIV, que a gente fica ao redor dos 10 a 100 mil vírus na maioria das pessoas. Então, a gente convive com esse vírus de uma forma muito curiosa. Ele aparentemente não causa doença nenhuma, mas nós temos milhões de cópias desse vírus por ml de plasma. Então, se a gente pegar aqui o grupo que está dentro dessa sala, alguma coisa próxima de 8% de vocês tem o GBVC. E ele não está causando nada. E mais do que isso, milhões de cópias no plasma. Quer dizer, por que a gente tolera esse vírus? Como é que ele consegue
permanecer no organismo das pessoas sem causar um problema direto. E qual que é a vantagem que a gente tem? Nós temos alguma vantagem disso? Ninguém sabe ainda essas respostas. Numa compilação de resultados de impacto do GBVC na mortalidade pelo HIV, vocês vejam que o desenvolvimento o prolongamento da sobrevivência em 2 anos após a soroconversão ou mais tardio no segmento dessas pessoas, compilados, esses dados acabam dando a longo prazo um efeito benéfico para o hospedeiro. Então, antes havia dúvida, porque alguns trabalhos, vocês estão vendo aqui, olha, 2 deles, que botavam em dúvida se o GBVC causava um efeito benéfico ou não. Mas nas meta-análises, esse efeito foi confirmado. Agora, esses resultados ficaram ainda mais evidentes num trabalho muito recente, publicado no fim de 2012, pelo grupo do Mike Bush na Califórnia, que eles pegaram pessoas que tinham HIV com AIDS, na época pré-antirretrovirais de alta potência, que tiveram que receber uma transfusão de sangue. Por qualquer razão, porque estavam anêmicos, porque tinham algum outro problema de saúde, não importa. E eles acabaram indo para o banco de sangue e receberam uma unidade. E aí teve um grupo de pessoas que era GBVC negativo e recebeu uma amostra de sangue de um doador GBVC positivo. Enquanto que outros não receberam nada, quer dizer, receberam um sangue que não tinha o vírus e eles também não tinham, ou pessoas que já tinham anticorpos contra o GBVC prévios, e aí eles receberam um sangue, como eles tinham esses anticorpos, ele acabava neutralizando, quer seja a bolsa doadora positiva ou negativa. E o que aconteceu? Quando eles analisaram a longo prazo o que aconteceu com essas pessoas, olha onde parou a mortalidade de quem foi incidentemente infectado pelo GBVC. Quer dizer, ele recebeu uma bolsa, você sabe o dia e a hora que a bolsa entrou, pegou o GBVC, se tornou positivo, a mortalidade caiu mais de 50%. Mas isso só é visto a relativo longo prazo. A curto prazo você não vê nada, você vê a longo prazo. Então isso confirmou praticamente que o efeito do GBVC na infecção pelo HIV é benéfico. E esse efeito é significativo, especialmente a longo prazo. Então, por causa disso, em paralelo a isso, no ano passado e retrasado, o grupo do David O'Connor acabou se interessando por estudar novas viroses em primatas africanos e foi lá para tentar fazer um projeto que é de descoberta de vírus. Então, eles estavam interessados em descobrir vírus novos. Um projeto sensacional que está em andamento e alguns desses já descobriram pelo menos 2 vírus novos que foram publicados. Mas na hora que eles começaram a estudar os macacos que viviam num parque lá em Uganda e outros que viviam na Tanzânia, num ambiente selvagem, uma coisa chamou muita atenção, que o vírus que eles mais conseguem identificar nesses macacos, além do SIV, é o GBVC. E uma coisa muito curiosa é que, independente da espécie de macacos que eles olharam, havia uma certa tendência. Aonde tinha uma quantidade maior de GBVC, de SIV, você tinha uma superposição das infecções por GBVC. Então, na natureza, nesses macacos do centro da África, também há uma superposição dessa infecção. Quando você não tem SIV, é muito raro você encontrar o GBVC. Enquanto que quando você tem o SIV, é muito mais frequente encontrar o GBVC. Quando ele começou a apresentar esses resultados, a gente começou a ficar muito curioso em tentar explorar isso um pouco mais. Por que tem essa coincidência? Será que é só por causa da transmissibilidade dos 2 vírus ser por via sanguínea? Só que quando você vai na África, a transmissão do SIV, ela não é como aqui em seres humanos no HIV, onde é muito mais sexual. São formas de transmissão um pouco diferentes, não necessariamente ligadas à relação sexual entre os primatas. Então isso colocou um pouco em dúvida, mas também levantou a possibilidade de que esses 2 vírus eles estão caminhando juntos não só por uma coincidência, mas por uma razão qualquer outra. Será que o GBVC caminha junto com o HIV para proteger o hospedeiro por um processo evolutivo, de coevolução? Então, a história que a gente tem visto nos HIVs nas coortes recentes pode estar sendo contada dentro dos primatas que vivem na África
há milhares de anos, que deu tempo para aprimorar ainda mais a inter-relação entre esses dois macacos, entre esses dois vírus. Então a gente resolveu já há alguns anos estudar a nossa coorte de pessoas infectadas pelo HIV. Esse é um trabalho da Maria Tereza Girê. Ela hoje trabalha na Universidade de Miami com David Watkins. Mas o que ela fez? Ela pegou a nossa coorte de pessoas infectadas pelo HIV, que tinham feito o diagnóstico num período precoce da infecção, e começou a analisar em detalhes, fazendo o quê? PCR para GBVC, para identificar o vírus, fazer a carga viral do GBVC, a gente mensurou os anticorpos nessas pessoas e fizemos as avaliações imunológicas gerais que costumamos fazer para pessoas que vivem com HIV. Então a gente encontrou uma frequência de GBVC muito grande. Observem aqui que 26% dos nossos indivíduos que vivem com HIV, que participam do nosso estudo, têm viremia por GBVC. 24% tinham anticorpos, o que significa que que cerca de metade dos nossos pacientes eles já tiveram contato com esse vírus em algum momento, que é uma frequência muito superior aos dados que a Esther achou no banco de sangue aqui em São Paulo, que fica abaixo de 10%. Então a gente tem aqui um outro exemplo que provavelmente esses dois vírus caminham juntos pela forma de transmissão, mas deve ter algum tipo de coevolução para facilitar que eles andem pelo mesmo caminho. A gente viu que 3,6 para 100 pacientes ano acabam tendo novas infecções pelo GBVC e cerca de 10 pessoas a cada 100 pacientes ano acabam indo progressivamente eliminando o GBVC. Essa análise foi feita no primeiro ano após a infecção pelo HIV. A gente também foi capaz de documentar que o vírus, o genótipo mais frequente nos brasileiros é o 2B, representa 65% dos GBV circulantes. E se a gente agrupar pela raiz principal, somente 14% não são do genótipo 2, sendo que a esmagadora maioria genótipo 2. E uma outra contribuição que a gente fez foi olhar o nível de ativação celular que essas pessoas tinham na presença ou na ausência pelo GBVC. Um ensaio relativamente simples, marcação com algumas proteínas que representam o estado de ativação das células, CD38, e no caso que a gente escolheu na ocasião, CCR5, para achar que, tanto em linfócitos TCD4 como em TCD8, o nível de expressão dessas duas proteínas na superfície é inferior naqueles que tinham GBVC. E por que isso foi muito interessante? Porque até então, as suspeitas do efeito benéfico do GBVC em pessoas com HIV era que um vírus pudesse interferir na replicação do outro. Então o GBVC bloquear o HIV no ciclo replicativo dele. Mas esses resultados aqui apontaram para um outro caminho, que é possível que o mecanismo seja indireto. O GBVC, ele de alguma forma diminua a patogenicidade do HIV nessas pessoas que vivem com ambos os vírus. Isso ficou claro quando a gente faz, por exemplo, uma análise de correlação entre a carga viral do HIV com a ativação celular. Então, para quem acompanha esse assunto, essa expressão de CD38 em linfócitos TCD8 é quase que um marcador, aliás, é um marcador prognóstico para infecção pelo HIV. Então, a ativação celular está muito relacionada a prognóstico pior. Então, a gente costuma ver esse tipo de gráfico aqui, em azul, onde você tem uma correlação positiva entre a ativação celular e a carga viral pelo HIV. Mas quando a gente quebrou em dois grupos, uns que tinham GBVC e outros que não tinham GBVC, você viu que nos positivos para GBVC a relação desapareceu. Então, a suspeita que nós tivemos foi que o GBVC pudesse diminuir a ativação pelo HIV e esse achado que foi publicado. Esse efeito era independente de outras variáveis consideradas importantes na progressão, que é contagem de linfócito TCD4, carga viral pelo HIV e heterozigose do CCR5, aquela que perde os 32 pares de base, chamada delta 32. Então dá para ver aqui que, especialmente em linfócito TCD8, o GBVC presente no hospedeiro
estava relacionada a uma menor expressão de proteínas de ativação celular, independente das outras variáveis. A gente conseguiu confirmar isso em outros marcadores de ativação, que CD69 e CD25, linfócitos T. Não conseguimos no HLA-DR porque a gente trabalhou com células congeladas, a gente acha que isso foi um problema da etapa de congelamento, já que a expressão de HLA-DR varia muito em células que são congeladas. Esses resultados passaram a ser confirmados por outros grupos, e o próprio grupo do Jack Stapleton publicou na PLOS One, em 2012, um trabalho mostrando que esse efeito não era só nos linfócitos T totais, mas era visualizado tanto nos linfócitos T naive, como de memória efetor principalmente. Então, o achado ele foi reproduzido em outras coortes, quer sejam pessoas recém-infectadas, como cronicamente infectadas pelo HIV, e mais tarde, até em indivíduos que estavam em tratamento antirretroviral, embora essa diferença fosse mais difícil de você pegar se precisasse de um número maior de pessoas. Por que então que o GBVC leva esse efeito de redução de ativação celular? Será que é só uma coincidência? Será que é um marcador ligado a algum outro marcador genético? Ou será que tem um efeito direto do vírus? E esse ano que ali é 2014, me perdoem, mas esse ano foi publicado esse trabalho. Não, desculpa, é no próximo slide. Então, aí, esse ano foi publicado um trabalho que descreveu a interação entre o GBVC e uma proteína chamada LKC, que é uma proteína quinase que faz parte do processo de ativação através da ligação da sinapse imune de células T com o MHC. Então, observem aqui o esquema, isso aqui, de 2004 é essa revisão, né? Então, a gente tem uma célula apresentadora de antígeno, essa célula apresentadora, ela apresenta o MHC, e o CD4, junto com o receptor de células T, reconhecem um antígeno, ou o epitopo, apresentado pelo receptor de células T, como vocês estão vendo. Isso aqui é conhecido de todos, essa ligação. A principal proteína que faz a tradução do sinal é a ZAP70. Certo? Mas, para fazer essa ligação, essa cascata a partir da ZAP70, você precisa de uma outra proteína, uma tirosinoquinase chamada LCK, que é chamada de proteínoquinase linfócito específico. E aí, a cascata vai até você chegar na célula ativada com, por exemplo, produção de interleucina 2, proliferação celular e produção de outras citocinas. Muito bem, o grupo do Jack Stapleton, em colaboração com Alan Landai, da Rush University em Chicago, eles fizeram uma série de experimentos e apresentaram esses resultados no Journal Immunology, fim do ano passado, onde eles pegam a proteína E2, que é do envelope do GBVC, fazem as construções contendo ou não contendo diferentes regiões da molécula, e eles acharam uma posição aqui, que são esses aminoácidos 86 a 98, que quando você coloca em contato com as células, você bloqueia a produção de interleucina 2. E como que ele bloqueia? Através do bloqueio da desfosforilação dessa LCK. Então essa relação e a precipitação de ambos foi confirmada em todos os experimentos do trabalho, mas eu queria chamar a atenção para vocês que em células Jurkat, quando você coloca mesmo fortes estimulantes, por exemplo, anticorpos contra CD3, CD28, que são estimulantes da sinalização de células T, exatamente aquela posição de 86 a 98 da proteína E2, você praticamente bloqueia a expressão de IL-2 por essas células. Então, aparentemente, eles conseguiram achar onde que está a ação do GBVC na cascata de ativação celular. E isso, a despeito das suspeitas que pudesse ser uma interação de vírus, muito provavelmente está relacionado a um efeito direto de modulação de ativação que o GBVC acaba causando. Então, baseado em tudo isso, começou a surgir a ideia, será que a gente pode estudar melhor esses mecanismos de proteção induzida pelo GBVC?
Então, uma das coisas que a gente vem discutindo com os colegas de Wisconsin seria a gente podia desenvolver um modelo animal para estudar essa interação um pouco melhor. E eles vêm trabalhando nisso depois de ter essa provocação desses resultados iniciais, fazendo várias tentativas de infecção. Mas qual que seria o modelo ideal? A gente conseguir infectar um macaco asiático com o GBVC africano. Por quê? Porque o macaco africano, ou os macacos que vivem na região nativa do GBVC, eles infectam pelo SIV, mas não desenvolvem doença. Os macacos asiáticos, que é o macaco reso ou o macaco sinomólogo, eles desenvolvem AIDS. Então, se a gente conseguisse transferir o GBVC do macaco do primata africano para o macaco asiático, quem sabe a gente não poderia estudar essa interação benéfica do GBVC com HIV. Então, ontem, eles mandaram para mim os resultados do primeiro experimento que deu certo de infecção de macacos sinomólogos, que são esses macacos que eles têm, é uma colônia que foi importada das Ilhas Maurício, e eles conseguiram, dando o GBVC, do babuíno, produzir uma viremia, alguns dias depois, em 2 macacos sinomólogos que foram infectados. Então a gente tem um modelo que a gente não sabe ainda qual que é a persistência dessa viremia nesses macacos, mas que potencialmente poderá servir de um modelo para a gente estudar essa interação. Aqui no nosso laboratório, a gente está tentando traduzir esses achados no trabalho da Daiane, que é identificar na coorte de pessoas recém-infectadas que nós estamos seguindo, pessoas que acabam tendo infecções incidentes ou eliminação de GBVC. Então a gente já encontrou 10 pacientes que tinham GBVC negativo na entrada do seu segmento, e em algum momento eles se transformaram em GBVC positivos. Então nós temos 10 exemplos de infecção incidentes que a gente vai estudar, e 4 indivíduos que limparam o vírus do organismo. Quer dizer, eles tinham um vírus na entrada, depois a carga viral se transformou em negativa. Então, nesse trabalho, a gente pretende avaliar se aquele efeito que a gente viu em estudos de corte de redução de ativação celular pode ser reproduzível em infecções incidentes ou eliminação de infecção na coorte de pessoas infectadas pelo HIV. Um outro estudo que a gente pretende fazer é olhar esses macacos em Wisconsin e ver como que o vírus se distribui nas células do hospedeiro. Então, depois da infecção estabelecida, colher materiais e tecidos, especialmente linfonodos, mas também no momento mais tardio, onde eles acabarem evoluindo para AIDS, de outros tecidos linfóides, como intestino, baço, fígado e até outros pontos de reservatório, e tentar verificar qual que é a quantidade de HIV e GBVC que a gente encontra em cada um desses tipos de tecidos e nas células que poderiam estar infectadas nesses locais. E a gente vai fazer a tradução disso daqui para analisando cadáveres do Departamento de Patologia aqui da Faculdade de Medicina da USP. A gente já fez um estudo preliminar, então a Juliana foi lá no Departamento de Patologia e numa primeira avaliação de indivíduos, ela procurou identificar GBVC em tecidos de humanos. E na primeira rodada de experimentos, a gente teve uma surpresa boa. Em 3 amostras que a gente obteve de blocos parafinados de necrópsias de pacientes com AIDS, a gente encontrou o GBVC neles. Um indivíduo a gente encontrou no intestino e no baço, outro a gente encontrou na medula óssea e outro a gente encontrou no intestino também. Só que a gente ainda, por homologia, deu para perceber que o GBVC dos 3 foram diferentes, uma discreta diferença, então afastou a possibilidade de ser uma contaminação da reação. E em um de 7 cadáveres que a gente conseguiu a amostra fresca lá no Departamento de Patologia, esses todos não infectados pelo HIV, um deles veio positivo por GBVC, e a gente conseguiu, por enquanto, só isolar do plasma, mas os outros tecidos a gente ainda tem que analisar. Então, na análise prospectiva, a gente vai procurar traduzir o que vai ser visto nesses macacos que vão ser estudados em Wisconsin com as amostras obtidas
das necrópsias aqui da Faculdade de Medicina da USP. Então, para resumir, o GBVC tem um efeito benéfico na infecção pelo HIV, ele diminui a progressão para AIDS, diminui a mortalidade e tem alguns outros efeitos que eu não entrei em detalhe só por causa do tempo que a gente tem nessa aula, como, por exemplo, melhora a resposta aos antirretrovirais, diminui a transmissão materno-fetal. O mecanismo, aparentemente, se concentra na redução da atividade, da ativação celular. E agora a gente tem que colocar esses modelos que eu propus para vocês nessas aulas para tentar confirmar essas hipóteses e traçar quais são os mecanismos por trás delas para levar, quem sabe, um dia a gente conseguir artificialmente reproduzir esse efeito nos nossos pacientes que vivem com HIV/AIDS. Então, o nosso interesse, será que a gente consegue usar o GBVC ou alguma porção do GBVC como uma forma de tratar os nossos pacientes? Isso não é uma ideia tão nova assim. Quando saiu o trabalho do Mike Bush daquelas amostras de banco de sangue, ele já o editorial que foi feito por um colega da Universidade de Washington, em Seattle, é que será que a gente poderia usar o GBVC como uma bioterapia contra o HIV/AIDS? Então, veio essa ideia. Então, o que a gente acabou amadurecendo durante esse período a gente já escreveu um estudo clínico. Nossa ideia é fazer um estudo clínico para infectar pessoas GBVC negativas que vivem com HIV com o GBVC. Então, a Vivian, que é uma infectologista que trabalha no nosso grupo, ela já escreveu um projeto onde a gente está propondo, nesse primeiro rascunho, identificar pessoas infectadas pelo HIV com carga viral sob controle ao uso de antirretroviral, que tenham preferencialmente uma ativação celular um pouco mais alta para facilitar a gente encontrar o sinal, e infectar por GBVC com um clone, que é um clone do genótipo que é mais frequente entre nós. Ainda a gente tem que determinar de que forma a gente vai fazer essa infecção e qual que é a dose que a gente vai dar, e analisar a ativação celular, recuperação do CD4, se isso interfere na carga viral do HIV associada às células, já que todos eles são indetectáveis pelo plasma, e a imunopatologia relacionada ao HIV. Então a gente fez o primeiro rascunho desse estudo, estamos acumulando os dados agora dos modelos para poder nutrir a segurança desse modelo, e a gente ainda está aguardando um pouco mais de dados preliminares para jogar essa ideia adiante. Mas não se iludam, meus caros padawans. A força do mal ela ainda está por perto. E o Jack Stapleton, na semana passada, ele me manda esse trabalho aqui, que ele submeteu agora para publicação, que é uma análise que o pessoal do National Cancer Institute dos Estados Unidos fez, analisando pessoas que têm linfoma não Hodgkin. E, para nossa desagradável surpresa, eles encontraram um sinal. Pegaram 658 casos de linfoma não Hodgkin versus 1.316 controles e analisaram a positividade por GBVC e de anticorpos contra a proteína E2 do envelope, ou seja, esse já limpou o vírus, esse ainda tem o vírus circulando. E o efeito total que eles encontraram foi que, aparentemente, há um risco relativo 3,43 da presença do GBVC em casos de pessoas que têm linfoma não Hodgkin. Então, infelizmente, a gente não sabe se isso é uma relação causal. Então, o grupo vai começar a fazer mais estudos. Convidaram a gente na Universidade de São Paulo para participar, talvez, de um estudo amplo de avaliação de casualidade entre linfoma não Hodgkin e GBVC, mas especialmente o linfoma de células B de células difusas, que teve um efeito que foi o mais forte deles, de 5,31 de risco relativo dessa associação de GBVC com linfoma não Hodgkin. Então, a gente não sabe se o GBVC ele só está aumentando ali porque ele tem mais célula para se multiplicar nelas, certo? Ou se ele de fato pode estar por trás da casualidade do linfoma não Hodgkin, em associação talvez com outro vírus, o vírus Epstein-Barr. Então, ainda uma coisa que a gente vai ter que aguardar para tentar entender. Então, como foi falado muito de religião durante esse curso, em algumas das aulas, eu também queria citar as escrituras e dizer que Mestre Yoda uma vez falou que o lado negro da força está se tornando um pouco mais forte, ele pode sentir essa força dentro de você. Então,
ele está desconfiado que GBVC pode nos causar problemas também. Mas ele também disse que paciência ter você terá, meu caro Padawan. Então a gente tem que esperar um pouco mais esses resultados acumularem, gerar os nossos dados aqui desse estudo colaborativo que a gente tem em andamento e quem sabe ainda a gente atingir o sonho ou de conseguir infectar com o vírus GBVC as pessoas com HIV para melhorar o prognóstico delas, ou descobrir qual que é a porção desse vírus que causa o efeito benéfico e a gente poder reproduzir isso artificialmente. Eu queria agradecer os colegas do laboratório Lean 60, especialmente aqui a Daiane Costa e a Juliana Zanato, que estão trabalhando ativamente, atualmente, nesse projeto. A Vivian, que fez o primeiro rascunho do estudo clínico, que eu acho que talvez a gente nunca faça. Mas a gente tem que esperar os dados para ver se a gente vai conseguir ter dados suficientes de segurança para fazer. O professor Paulo Saldiva, do Departamento de Patologia, que propiciou o acesso às amostras para a gente fazer os estudos de distribuição tissular do GBVC. O Adam Bailey, que é um estudante de medicina brilhante, que está atuando nesse projeto junto com o David O'Connor, lá na Universidade de Wisconsin, gerando os dados nos primatas. E a Teresa, que agora é na Universidade de Miami, que desencadeou essa iniciativa do projeto GBVC. A Esther nos ajudou muito no banco de sangue e a montar essas reações. Kátia Bassiqueto ajudou a montar a coorte de HIV. O Dietmar Dunek da Roche deu para a gente alguns kits muitos anos atrás que permitiu fazer os estudos iniciais. O aconselhamento da Escola da Vida do Douglas Nixon e o Dude Levy, que montou todo um ensaio de detecção de carga viral do HIV, baseado nos resultados que ele obteve lá no Instituto de Medicina Tropical. Então, só para lembrar todo mundo, eu queria convidar todo mundo, então, a ficar visitando os nossos sites, a patogênese do HIV e alergia e imunopatologia, que são, respectivamente, na nossa disciplina de pós-graduação, que também é o curso de patogênese, e da pós-graduação de alergia e imunopatologia da USP. Muito obrigado.